Pai do Senhor a todos. Amém. Boa noite. Amém. Sempre quando eu estou aqui em cima é difícil, né? A gente acha que vai ser fácil, mas quando a gente sobe aqui, a gente vê que não é nada fácil. Antes de começar a leitura, eu queria citar alguns versículos da Bíblia que vai ter a ver com o texto, com a dissertação dessa noite, para a gente poder compreender um pouco melhor o que vai ser falado, vai ser dito hoje. Amém. Espero que os irmãos tenham paciência comigo aí. Amém. Amém. O título da dissertação dessa noite é Ação e Consequência. E eu queria citar primeiramente aqui um texto de Provérbios 22:6. Eu vou citar alguns outros, não precisa, se vocês quiserem acompanhar, mas não precisa, que vai ser bastante. Em Provérbios 22:6, a palavra diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Em Êxodo 1, do 6 ao 10, pode ser assim. A palavra diz: morreu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. No trecho 9, é só um pedaço, fala assim: e levantou um faraó que não conheceu José. E esse trecho que eu falo agora é do meu entendimento, e nem o que havia José feito pelo Egito. O povo hebreu permaneceu no Egito por cerca de 430 anos, desde quando José trouxe a sua família para o Egito, até a retirada do povo hebreu pelo Moisés. 430 anos. Por que eu estou falando isso? Assim, porque, como eu disse ali em Provérbios, a gente tem que ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que eles não se desviem. E durante a nossa jornada aqui na Terra, a gente, assim como eles, a gente tem o hábito de esquecer o que Deus já fez na nossa vida. Em Deuteronômio 9:7 diz assim: lembra-te e não te esqueças de como provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito até que chegaste a este lugar, foste rebelde contra o Senhor. Agora sim nós vamos entrar na leitura. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a leitura de Deuteronômio 9:12. E nós vamos ler até o 24. E aí depois eu vou explicar aquilo que eu entendi dos trechos que eu citei agora e dos outros que eu vou citar depois. A palavra diz assim. Todos acharam? Sim. Amém. Então o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o povo tiraste do Egito já se corrompeu, cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, e fizeram para si uma imagem fundida. Disse-me ainda o Senhor: atentei para este povo, e vi que é rebelde. Deixe-me que eu destrua e apague o seu nome debaixo dos céus, e farei a ti nação maior e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci o monte que ardia em fogo, e 2 tábuas da aliança estavam nas minhas 2 mãos. Olhei e vi
nas minhas duas mãos, olhei e vi que haveis pecado contra o Senhor vosso Deus, fazendo para vós um bezerro fundido, cedo vos desviaste do caminho do Senhor, cedo vos desviaste do caminho do Senhor, que vos ordenaram. Tomei então 2 tábuas e as alojei nas minhas 2 mãos, e as quebrei diante dos vossos olhos. Depois prostei-me perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites, sem comer pão, nem beber água, por causa do vosso pecado que havias cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Temi por causa da ira e o furor, como o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir. Mas ainda desta vez o Senhor me ouviu, e o Senhor se irou muito contra Arão, para o destruir, mas também orei por Arão neste mesmo tempo. Tomei a obra do vosso pecado, o bezerro que fabricastes, atirei ao fogo, eu esmaguei moendo em pó, moendo bem, até que se fizesse em pó, e lancei no ribeiro que descia ao monte. Também em Taberá, em Massá, em Quibriote Ratavá, provocastes muito a ira do Senhor. E quando o Senhor vos enviou desde Cades Barneia, dizendo, subi e possuí essa terra que vos ordenei, fostes rebeldes, mandando ao mandado do Senhor vosso Deus, e não crestes e não obedecestes sua voz, foste rebelde contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Então, irmãos, o que eu entendo dessa palavra, como diz o texto aqui da dissertação, assim em consequência, que toda vez que nós pecamos contra o Senhor, normalmente é porque nós já esquecemos aquilo que Deus fez por nós. E cada vez que nós pecamos contra Ele, tem uma consequência da nossa ação. E aqui, o povo hebreu tinha se esquecido que tinha sido escravo no deserto, que Moisés tinha libertado o povo da mão da escravidão através de Deus. Deus já tinha feito muito pelo povo, só que o povo não lembrava do que Deus tinha feito na vida deles. E eles murmuraram e eles pecaram contra Deus, adoraram outros deuses, tomaram outras práticas, mesmo Deus já conhecendo a maldade do coração deles. Deus sempre esteve com eles e eles nunca, eles sempre se desviavam do caminho. Eu escrevi alguns outros trechos aqui para a gente poder entender. Em Deuteronômio 10:4, então o Senhor escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falar no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia do Senhor, mas deu a mim. Como continuando no texto, Deus tinha mandado através de Moisés as tábuas com 10 mandamentos, e ali tinham os estatutos e as ordenanças do Senhor. Pedir para os irmãos também abrirem agora, por favor, aqui em Deuteronômio 11:19. E Deus vai falar novamente aqui, como no início da dissertação: ensinai-vos a vossos filhos, falando deles,
ensinai-vos a vossos filhos, falando delas assentado na vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos, escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias, os vossos filhos na terra do Senhor, sob juramento que prometeu dar aos vossos pais, quão numerosos são os dias em que o céu permanecer sobre a terra. Assim como no início do texto, Deus diz que nós temos o dever e a obrigação de ensinar aos nossos filhos para que as práticas do Senhor, os mandamentos do Senhor, para que eles não se esqueçam do que Deus já fez na nossa vida. Em Deuteronômio 31:14, em Deuteronômio 28:15, vai falar sobre a consequência. A consequência da desobediência da palavra do Senhor. Se porém não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Em Deuteronômio 31:14, é só um trecho. Também disse o Senhor a Moisés: eis que está chegando o dia que hás de morrer. 31:16, disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se constituirá indo após outros deuses estranhos da terra na qual está entrando, e me deixará e quebrará o pacto que eu fiz com ele. Mais uma vez aqui Deus mostra que o povo, que nós, somos um povo rebelde, e que nós sempre esquecemos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E a gente sempre murmura, e a gente sempre questiona porque a nossa vida não está dando certo, porque as coisas não estão acontecendo, mas a gente sempre se esquece de lembrar aquilo que nós já temos, aquilo que Deus já fez por nós. E basta a gente às vezes questiona aquilo que nós temos, que é natural. Um pastor sempre diz, enquanto nós estamos aqui na terra, tem muitas coisas que são necessárias. E a gente sempre quer o melhor para a nossa vida, achando que aquilo é essencial. Mas basta dar uma dor mais forte num lugar do corpo, que a gente vê que, na verdade, o essencial já é a vida que Deus nos deu. Aleluia. Existe uma palavra que eu não vou lembrar exatamente onde, está escrito na Bíblia, que Deus fala assim que maior é o corpo do que a roupa. Que Deus já, assim como Deus vestiu o lírio do campo, Deus também nos vai nos vestir, vai nos alimentar, e nada nos faltará. Aleluia, Deus. Tem um trecho aqui também que eu gostaria de dizer, em Deuteronômio 31:17. Depois de tudo isso que Deus já tinha falado a Moisés, ele diz: deles esconderei o meu rosto para que não sejam devorados. Em 31:18, esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por causa de todos os males que eles tiver feito, por se haver tornando para outros deuses. Porque, aí eu fiz uma pergunta: por que veio tudo isso sobre o povo de Deus? Por causa da transgressão, por causa da desobediência, por causa da murmuração. Existem alguns textos que falam só sobre murmuração. Eu não vou ler os todos aqui, mas o motivo. Em Êxodo 16:2-3, o povo murmurou por falta de comida. Em Êxodo 17:2-3, por falta d'água. Em Números 11:4-6, por vontade de comer carne. Em Números 14:2-4, após o relato dos espias. Em Números 21:4-5, murmuração pela longa jornada. Então, como vimos aqui, mesmo Deus tendo libertado o
povo do Egito, que foi escravo, através de Moisés, levou até a terra prometida, alimentou, abriu o mar vermelho, tudo que Deus tinha feito na vida do povo hebreu. Mesmo assim o povo murmurou, o povo questionou, porque infelizmente essa é a nossa natureza, a natureza que nós somos ingratos, né? Mas Deus, Ele tem graça e misericórdia para conosco, e se é a vontade dele, é por isso que estamos aqui hoje. Amém. Amém. Aleluia. Esse texto mostra como o povo israelita, diante das dificuldades e dos desafios frequentes, expressa ingratidão, dúvida, questionando a liderança de Moisés e a própria proteção de Deus, apesar de todos os milagres e libertação do Egito. Em Números 14:11, disse então o Senhor a Moisés: até quando me desprezará este povo? Até quando não crê em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Deus sabia que o seu povo se corromperia após a morte de Moisés e também após a morte de Josué, pois era necessário que o povo sempre estivesse em constante condução para que não se desviasse dos caminhos do Senhor. E por isso Deus sempre levantava líderes para conduzir o seu povo. Eu acho que quem já leu Juízes, Deus mostra que Deus sempre levantou, depois da morte de Josué, não teve mais liderança. Aquela geração faleceu e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem o que Deus tinha feito na vida deles. Em Juízes 2:10, levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Baales, deuses cananeus, incluindo Baal. Quando murmuramos, esquecemos o que Deus fez por nós e pecamos contra Ele. Entristecemos o coração de Deus e vem sobre nós a consequência dos nossos pecados. Então, irmãos, nós precisamos sempre estar vigilantes, né? Naquilo que nós pensamos, naquilo que nós questionamos a respeito de Deus, né? Como eu já tinha dito para os irmãos, é por misericórdia de Deus que estamos aqui, pela vontade do Senhor, e devemos dar graça pela nossa vida e por aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Amém. Precisamos ser gratos pelo que já temos, pois disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Mateus 25:23. Buscai o Senhor em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Aleluia. É o que eu tenho para dizer para vocês. Aleluia. Que vocês tenham entendido o que eu queria dizer, né, através da palavra do Senhor. Amém. E primeiramente nós devemos ser gratos, né? A consequência das nossas ações, né, a consequência dos nossos pecados virão sobre nós se nós não formos vigilantes. Mas Deus se agrada de nós. Eu ia colocar mais coisas, mas achei que não ia dar tempo de falar tudo, né? Tem um trecho que acho que o pastor pode me ajudar, que Deus fala assim, que se o povo se humilhar e buscar o meu nome, eu sararei os seus pecados e curarei a terra. Então, Deus já disse que por mais que nós venhamos pecar, Jesus também disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então Deus sempre nos perdoa além daquilo que nós merecemos, né? E é o nosso compromisso com Ele honrar a nossa vida, honrar os nossos passos aqui na terra, louvando ao Senhor e agradecendo por tudo que já tem feito.